Quando o assunto é Petrobras, Luciano Kleber, o presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais parecido com a Dilma Rousseff. Pois é, mais uma vez, bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos de bancada, bom dia aos nossos ouvintes especiais. Diógenes, essa questão da Petrobras, a gente precisa lembrar que o motivador dessa discussão em torno da Petrobras está aí no dia a dia de todos nós, que é o preço da gasolina, né, beirando aí os R$6, e que realmente é absurdo, é impossível de sustentar. E aí o presidente, como sempre, infelizmente, opta por medidas populistas e imediatistas. O grande problema, Diógenes, e isso às vezes é difícil a população entender, é que essas medidas não são eficientes e nem eficazes, tá certo? E aí eu vou citar duas que ele colocou, que a primeira é exatamente essa mudança absurda que ele promoveu na sexta-feira, de maneira completamente atrabalhoada, na presidência da Petrobras, dizendo que esse novo presidente, o Joaquim, ele vai atender ao que ele quer, que é mudar a política de preços da estatal, que hoje está 100% atrelada à cotação do barril internacional, cotação internacional do barril de petróleo. Não vai, tá, Diógenes? O novo presidente não vai. Primeiro, é importante destacar que o nome do novo presidente precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da estatal, que se reúne quarta-feira. Além disso, Diógenes, a estatal tem um estatuto interno, né, tem um regimento interno, que é aprovado por seu conselho, que não se muda do dia para a noite. E por ele, não é possível ao presidente da estatal, com uma simples canetada, mudar a política de preço. Então, é jogar para inglês ver. Essa mudança foi apenas um choro de menino ruim, menino contrariado do presidente da República. Ele foi contrariado. Desculpa, pode falar. Não, é só para pontuar, porque a gente pensa que só tem essa questão da bomba, do combustível, mas a gente sabe que tem uma antipatia que foi criada entre o presidente Bolsonaro e o Roberto Castelo Branco, que disse alguns nãos ao presidente. Mas é isso que a gente precisa entender, Deus. É importante que no Brasil os poderosos, estejam eles em que instância estiverem, entendam que nem sempre eles vão poder ouvir sims. E os argumentos do agora ex-presidente, ainda não oficialmente, né, mas já decretado ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, eram fortes demais, tanto que o presidente Jair Bolsonaro recuou nas conversas que teve com ele. E em todas elas, o Roberto Castelo Branco fez questão de ter avals de duas pessoas que são âncoras da política econômica brasileira. O presidente do Banco Central, o Campos, aliás, fugiu o nome agora dele. Roberto Campos Neto, né? Roberto Campos Neto. E o ministro Paulo Guedes. Ele teve o aval desses dois para colocar o que colocou. E é a realidade. Então, o presidente Jair Bolsonaro, o que ele precisava fazer, Dionísio, era atacar a reforma tributária. Ele tinha que priorizar a reforma tributária para aí sim tentar reduzir, porque realmente é absurdo que num país que tem como matriz principal, como modal principal de transporte o rodoviário, a gente ainda ter combustíveis pagando algo em torno de 45% a 50% de impostos. Combustível não é supérfluo no Brasil. Precisa ser revisto. Agora só dá para rever numa reforma tributária. Que não sai do lugar, que tem 3 ou 4 propostas tramitando no Congresso Nacional já há algumas décadas e não se chega a uma solução. E aí vai para essas medidas pontuais. Outra coisa que eu queria ressaltar, Luciano Kleber, o que a gente vem acompanhando, é que esse assunto enfraquece cada vez mais a linha liberal do presidente da República e de seu ministro Paulo Guedes, que perde mais uma. Eu não sei como é que Paulo Guedes está reagindo a tantas situações negativas. Eu lembro que recentemente teve a história do Banco do Brasil, agora a Petrobras, e assim vai acabando, inclusive, toda a equipe da área econômica. Né? A ameaça à Eletrobras, né, que você citou no início do programa, então, quer dizer, liberal não dá mais para dizer que Jair Bolsonaro é. E nunca é demais lembrar que ele foi eleito. Nunca foi, pois é, mas ele foi eleito com o apoio maciço da classe empresarial brasileira, exatamente por ter um discurso 100% liberal, fortemente liberal. E não dá mais para dizer que ele é, diante de tudo que ele está fazendo. Então, voltando para o nosso ouvinte entender, para baixar combustível tem 2 caminhos no Brasil. O primeiro é a reforma tributária, reduzir os impostos sobre os combustíveis, porque combustível não é mais supérfluo há muitos anos nesse país.
Não dá para continuar pagando 29%, 30%, 31% de ICMS e mais IPI, mais COFINS e mais... Não dá, porque se tiver continuar pagando, mais da metade do preço é imposto. E é um produto hoje essencial, de consumo essencial do brasileiro. Precisa ser discutido numa reforma tributária. O outro ponto, Jorge, é o seguinte: o barril de petróleo está custando $63. Nos Estados Unidos ele também é $63 e lá não teve aumento de combustível. Mas claro, lá é em dólar. O problema é que a gente está com o dólar beirando R$6 no Brasil. Se o dólar estivesse a 4, 4,20, que era o que os especialistas esperavam com o modelo liberal de Jair Bolsonaro, a gente não estava pagando gasolina de R$6. A gasolina estava 4 e um pouquinho. Só que para baixar o dólar, precisa ter estabilidade política e econômica, coisa que o presidente não consegue. Com essa estabilidade, se atrai investimentos internacionais e se baixa a cotação do dólar. Então falta ao presidente entender que esse problema é um problema macro. Enquanto ele estiver mexendo no micro e jogando para a plateia, a gente não vai sair do canto. Pois é, e o Paulo Guedes, me parece, não tem conseguido convencê-lo, né, de todos esses aspectos que você nos apontou agora. E o interessante que essa turbulência na Petrobras vem no momento, inclusive, que a empresa está apresentando resultados positivos. Amanhã, inclusive, esse conselho que vai tratar da troca de comando vai apresentar um relatório e me parece que vai ser extremamente positivo. A expectativa do mercado é das melhores possíveis. Só que na última sexta-feira, depois das declarações do presidente, a queda no preço 28 bilhões. De 28 bilhões de reais. É muito dinheiro. O valor de mercado da estatal. Foi em dólar ou foi reais? Em dólar. Em dólar. 28 bilhões de dólares. 28 bilhões de dólares. Pois é, então quer dizer, é uma situação, Diógenes, que infelizmente o presidente Jair Bolsonaro fica jogando para a plateia. É muito mais fácil dizer, eu vou mudar o presidente e vou baixar o preço do combustível, porque isso para a turba que o segue, isso soa como música nos ouvidos. Só que não dá para sustentar uma medida desse porte com medidas paliativas, com jogadas de plateia, com coisas que não resolvem, Diógenes. O nosso ouvinte aqui, nos acompanha todos os dias, o Bento Egídio, está dizendo aqui, Luciano, reforma é com o Congresso. Reforma é com o Congresso, Bento, mas as coisas só andam no Congresso Nacional se tiver a articulação e a força do governo. Se tiver um entendimento entre governo e Congresso Nacional, as coisas andam. Então, não é uma coisa só do Congresso, até porque é preciso haver o entendimento para que os governos tenham estabilidade, né? Obrigado por sua opinião, sua participação. Obrigado, Bento, mas só um detalhe, dá para entender por que até agora o presidente Jair Bolsonaro não citou em nenhuma das entrevistas que deu sobre o preço de combustível e a reforma da Previdência, ou a reforma tributária? Não dá para entender, é isso que eu estou dizendo, entendeu, Bento? Eu sei que depende muito do Congresso, mas é preciso que o presidente Jair Bolsonaro jogue limpo com a nação, tá certo? Ele não é mais presidente apenas de quem votou nele. Ele não pode jogar para a plateia, ele precisa ser responsável. E o presidente não pode reclamar hoje que não tem apoio no Congresso Nacional. Hoje ele tem uma base que está se formando cada vez mais sólida, apoiou candidatos na troca de comando do Congresso, eles venceram esses candidatos. Então, há um ambiente muito mais propício de entendimento entre o Executivo e o Legislativo para tratar de qualquer maneira. É bom também lembrar, né, Luciano, que o mandato do Roberto Castelo Branco já está expirando. Ele é renovado a cada 2 anos. O atual Conselho estava se preparando para renovar esse mandato do Castelo Branco, que acaba no dia 20 de março. Então, até o dia 20 de março, Roberto Castelo Branco é o presidente da Petrobras. A partir da indicação do presidente, sim, aí o Conselho vai decidir o novo presidente, que deverá ser o general da reserva, Joaquim Luna, que já foi ministro da Defesa. É bom lembrar, nessa questão do Castelo Branco também, Luciano, que ele desagradou Bolsonaro em algumas coisas. Primeiro, essa questão do combustível. Ele disse, não tem compromisso com o caminhoneiro, com nenhum setor específico da economia. Bolsonaro não gostou da resposta que ele deu. A outra coisa é que houve uma pressão para que a Petrobras comprasse vacina juntamente com outras empresas. Ele disse não também. Ele disse que não caberia a Petrobras estar comprando vacina no momento em que está faltando vacina nos hospitais públicos. A terceira coisa que desagradou o presidente, segundo os jornais contam nesta segunda-feira, é que houve um pedido para a Petrobras voltar a gastar com veículos de comunicação e liberar propaganda para 2
veículos especiais, a Record, TV Record, e a TV, o SBT, cujo dono é genro do atual ministro das Comunicações, Fábio Farias. Então, houve também um não do Roberto Castelo Branco nesse sentido. Então, esse conjunto de desagrados fez com que o presidente da República anunciasse troca no comando da petroleira. Pois tudo isso que você disse aí, o engraçado é que todas as posições do Roberto Castelo Branco, elas são coerentes. Ele não era presidente do presidente e nem ministro. Ele presidia uma empresa que é estatal, que tem como sócio majoritário o governo, mas que é uma SA. Ele tem responsabilidades com uma série de acionistas, investidores e com uma empresa bilionária. Ele não pode ser irresponsável, ele não é político. E que está em recuperação desde o governo do Michel Temer, depois toda aquela história de Lava Jato, os prejuízos causados naquele período. Então, é uma empresa ainda em recuperação, com venda de ativos a serem tocadas ainda esse ano, inclusive refinarias, unidades aqui no Rio Grande do Norte, Luciano Kleber. E eu não sei se essa troca de comando vai afetar essa venda de ativos, né? Pois com certeza vai afetar. Com certeza vai afetar, porque a credibilidade da Petrobras hoje virou poeira. Pois é. Então, vamos aguardar. Tem muita notícia sobre Petrobras essa semana. A Comissão de Valores Mobiliários, que cuida da movimentação nas bolsas, vai abrir processo, inquérito, porque tudo que abala tremendamente o mercado, você tem uma investigação, né? E as corretoras estão hoje indicando, apontando a venda das ações. As ações da Petrobras devem cair um pouco mais hoje, né, Luciano? Essa é a expectativa. Essa é a expectativa. E o pior é isso que você disse no início aí, Diógenes. Numa semana em que ela iria anunciar números muito positivos e que a tendência era que ela subisse bastante. Só que com essa interferência e as corretoras todas recomendando a venda, fatalmente os papéis da Petrobras vão começar a semana lá embaixo. Vai meter o dedo mesmo, o presidente da energia elétrica? É como o Edmo disse aqui, tomara que ele leve pelo menos um choque e que esse choque seja de realidade. Minha nossa, que coisa é essa? E eu lembrando do carnaval da Marchinha. Eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo. Ai, Luciano Kleber. Vamos lá, olha, a semana começa também com leitos quase lotados e a expectativa de que prefeituras sigam o decreto restritivo do governo do estado. Primeiro vamos falar como foi o decreto do governo estadual. Aí tem decretos mais restritivos em estados como o Ceará, por exemplo, que até toque de recolher estabeleceu, Luciano Kleber. O que é o decreto aqui do estado e qual é a tendência das prefeituras? Basicamente, o ponto mais, vamos dizer assim, polêmico do decreto, Diógenes, é a recomendação. E aí, pela primeira vez, a governadora Fátima Bezerra, ela coloca no decreto que é uma recomendação às prefeituras, exatamente por entender, né, essa lógica de que hoje os prefeitos é que têm essa autonomia de decidir. Ela recomenda que as prefeituras determinem o fechamento de bares e restaurantes às 22 horas. E o encerramento total das atividades às 23. O tom foi de recomendação, não de proibição. Não, ela coloca lá, recomenda às prefeituras. Né? Efeito Álvaro Dias, na sexta-feira, que deu uma esvaziada nesse decreto da governadora, viu, Luciano? É verdade. A gente falava isso na sexta-feira. Falava sim. Só que aí, Diógenes, ela colocou isso, 22 horas fechamento e também proibição de venda de bebidas alcoólicas e consumo, tá? Venda e consumo em locais públicos a partir das 22 horas de bebidas alcoólicas. O entendimento do comitê científico é que os bares e restaurantes e a venda das bebidas alcoólicas estimulam a aglomeração. Claro que o setor reclamou bastante, é um setor muito sofrido, esse setor de bares e restaurantes. Na pandemia sofreu bastante. De cada 3 restaurantes que fecharam durante a pandemia, Diógenes, um não reabriu. Tá? E os 2 que reabriram estão com 40% em média do seu faturamento. É um setor muito sofrido. A governadora colocou isso. Ainda na sexta-feira, aliás, no sábado, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante fez a mesma coisa.
mas Parnamirim e Natal, que são termômetros importantes, ainda não fizeram. Há uma pressão muito forte, mas muito forte mesmo, do Ministério Público, da própria governadora, de algumas pessoas da bancada federal, de alguns senadores e deputados, de que as prefeituras de Natal e Parnamirim façam a mesma coisa, e há essa expectativa de que isso aconteça já a partir de hoje, Diógenes. Então, a gente deve sim iniciar a semana com mais esse duro golpe no setor de bares e restaurantes. A Federação do Comércio do Estado, inclusive, no sábado, soltou uma nota discordando de mais esse golpe aí, colocando sua preocupação com o futuro deste setor, que gera aí mais de 25 mil empregos diretos no Rio Grande do Norte, Diógenes. É isso, você falou em golpe. Foi golpe? Não, foi um golpe duro. Uma pancada dura. Tá bom. A coluna do Luciano Kleber, oferecimento da Unifarma. Unifarma, que já está presente em praticamente todo o Nordeste e já tem mais de 800 lojas. Tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Obrigado, Luciano Kleber. Até amanhã com as notícias da economia. Valeu, até amanhã.